Olá, meus amigos, graças a Deus mais uma vez juntos nessa oportunidade bendita de estudarmos a doutrina espírita, né? Hoje, então, o tema é quente, o tema é família. Que possamos aproveitar o estudo de hoje e vamos iniciar com uma prece. Graças a Deus. Querido Jesus, mestre dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que nesse instante possamos sentir a Tua presença amorosa em nossos corações. Que possamos aproveitar o estudo de hoje com muita gratidão por tudo que temos recebido de orientação, de lições, para que possamos passar pela estrada da vida terrena bem fortes, vencendo as dificuldades e cada vez mais nos aproximando do Teu coração. Abençoe esses benfeitores amigos que tanto nos sustentam, que eles também recebam a nossa gratidão. Então, em Teu nome, em nome desses amigos espirituais e, acima de tudo, em nome de Deus, possamos iniciar o nosso estudo com a Tua paz em nossos corações. Graças a Deus e que assim seja. Meus amigos, o tema de hoje fala sobre, lembrando até aquela frase, né, que diz pra gente assim, olha, família, ideia genial de Deus. Tem gente que vai dizer assim, não, nem sempre é uma ideia genial de Deus, mas é. E isso nós vamos aproveitar o estudo de hoje para entender, né? Porque olha só, que bacana, né? Como é que Deus é bondoso e misericordioso com as nossas dificuldades. Quando tudo dá certo, né? Quando a família tem afinidade, tem sintonia, quando todos estão juntos num só propósito, que maravilha, né? E lembrando também que geralmente quando isso acontece, todos eles estarão envolvidos em responsabilidades, em possibilidades de crescimento e de auxílio ao próximo e serão, vamos dizer assim, aliviados nas dores do relacionamento, até porque já conseguiram essa conquista com aquele grupo familiar, né? Então, ficam mais livres ou mais leves, vamos dizer assim, para poder a jornada de trabalho dar certo, trabalho no bem e auxiliar outras pessoas, né? E o nosso lar deveria ser sempre assim, né? Um lugar de refazimento, um lugar de reenergização, um lugar onde que pudéssemos, assim, buscar a nossa força para as lutas do dia a dia. Vamos dizer assim, as lutas lá fora, né? Então, esse deveria ser o local. E nós vamos precisar terminar hoje o estudo com esse entendimento da nossa parte nisso tudo. Mas vamos entender aí primeiro como é que isso funciona. Tem um item chamado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o item no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, e o item se chama Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E ali Santo Agostinho nos fala da proposta de Deus para justamente esse reajuste na família, na reencarnação. Então ele vem nos falando que em outras vidas, em outras oportunidades de convívio, nós nos machucamos, né? E aí, então, no plano espiritual, há a possibilidade de observar, de fazer essa avaliação, claro, sofrendo as consequências, né? O mal-estar, mas vem o remorso. E aí a gente pede uma outra oportunidade para reencarnar. E muitas vezes a gente reencarna com aquela família, com aquelas pessoas que nós nos desajustamos. Com que proposta? Para nos reequilibrarmos, para nos reajustarmos. E aí, claro, vamos encontrando algumas dificuldades, né? E aí nem sempre fica daquele jeito inicial que falamos, uma harmonia, né? Mas por que que isso acontece? É importante nós que sabemos que somos espíritos entendermos que o primeiro passo a buscar não é o problema do outro, né? A primeira coisa a se buscar é o problema em nós. Qual é a minha dificuldade?
Lembrando que se eu conseguir identificar a minha dificuldade e trabalhar para melhorar, para poder vencer as dificuldades que eu trago no meu coração, naturalmente, às vezes sem eu perceber, o outro também muda. Muda sim. A gente pode dizer assim, não, o outro não muda, mas muda. Sabe por quê? Todo bem que eu faço a alguém, desperta o bem que tem dentro desse alguém. É assim que funciona. Da mesma forma, quando eu tô aborrecida e eu faço alguma coisa ruim para alguém, às vezes acorda aquilo que está dentro da pessoa de ruim também. E aí ela quer duelar também e tal. Mas se eu, ao contrário, fizer algo de bom, naturalmente o outro também vai ficar mais sensibilizado para aquilo que for de bom que ele traz no coração, também apareça, também se expresse ali na relação, né? Lá no Evangelho nós vamos, e aí é essa proposta que Santo Agostinho nos traz lá de entender que às vezes até essas relações que são muito complexas, que são muito conturbadas, essas situações elas se dão por questões passadas e graças a Deus nós não lembramos, né? Graças a Deus temos a oportunidade do esquecimento. Podemos até trazer um certo desconforto, mas nós esquecemos. Sabe por quê? Todas as vezes que lembramos, a tendência, lembramos de alguma situação, seja ela qualquer, a nossa memória, até aqui encarnada, ela é muito emocional, né? A gente lembra de situações assim que mexeram muito com a nossa emoção. A gente lembra até mais facilmente. E geralmente a gente ressente aquela emoção desagradável, aquela sensação, ou também, claro, as situações agradáveis, né? Mas nessas situações de conflito, vamos pensar, se eu ficasse sempre lembrando aquilo de ruim que aconteceu, seria difícil eu perdoar. Seria difícil eu deixar que o entendimento que aquele ali também está lutando, aquele também está querendo crescer, aquilo aflorasse, porque na realidade eu estaria sempre pensando em mim. E aí nessa hora o orgulho fala alto. Ele não tinha o direito de fazer isso comigo, ele não poderia ter feito isso comigo, eu não admito uma coisa dessas. E é nessa hora que a gente às vezes fica aprisionado a situações lá do passado, que às vezes o outro nem é mais daquele jeito, ele nem faz mais aquilo, às vezes não faz nem comigo e nem com ninguém. E eu ainda tô presa ao que eu sinto cada vez que eu lembro. Então olha o esquecimento do passado aí como é importante pra gente. Que dirá quando é algo que eu fiz. Olha só, se for algo que eu fiz e eu me lembrar desse passado, olha só, eu vou me enfraquecer, muitas vezes eu não vou também me perdoar e vou complicar a situação de alguma forma. Então, o esquecimento do passado, ele vem como um bálsamo nas nossas vidas e a gente trabalha a essência. E a essência da família deveria ser sempre esse esforço, afinal somos todos diferentes, né? Somos diferentes e tem até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, que se chama Fé e a Caridade. E esse benfeitor, ele diz assim, que considerando as vicissitudes da vida, todos que são comuns, né? Todos nós trazemos gostos, tendências e necessidades diferentes. E somente à custa de concessões e sacrifícios mútuos conseguireis encontrar equilíbrio e harmonia em elementos tão diferentes. Então, olha só, concessões e sacrifícios mútuos. Mas, se o meu pensamento tivesse sempre voltado para o mal que o outro me fez e se eu não perdoasse, olha como seria difícil eu fazer algum sacrifício. Porque eu ia me lembrar que ele não fez sacrifício por mim, porque naquela situação ali não deveria ter sido assim. Então, o esquecimento do passado traz isso. Uma vez, é muito importante a gente saber essas coisas, né? Tem dois exemplos interessantes em relação a isso. Uma vez, um companheiro nosso tinha muito atrito com o pai dele
e ele fez uma consulta ao plano espiritual pedindo alguma orientação, mas na consulta ele escreveu a queixa dele, né? Reclamando de alguma forma do pai. E o benfeitor espiritual respondeu para ele assim: filho, já estiveste em outras posições com este que está seu pai nessa encarnação, né? E muito do que ele é hoje, foste tu que ensinaste. Olha só. Muito do que o pai apresenta, né? Na verdade, ele trabalhava junto com o pai. E aí, então, ele tinha muitas queixas nesse relacionamento, coisas que ele achava que não estavam certas. E muito do que o pai fazia foi ele que ensinou em outras existências. Então, certamente no plano espiritual, após a avaliação, ele teve vontade e rogou a Deus a possibilidade de vir junto com o pai, com esse espírito, né, que foi pai dele, que esteve com ele em outras situações, para poder ajudar. Só que aí, claro, aqui encarnado, há uma tendência a esquecer, mas olha a doutrina para nos ajudar, para reforçar, e por isso nós estamos falando sobre isso agora. Vamos observar ao nosso redor. Será que aqueles que nós nos queixamos, não fomos nós que orientamos, ensinamos, estimulamos, demos força, fomos cúmplices em outras encarnações, em outras existências, e a pessoa chegou a esse ponto também porque nós demos aquela forcinha, né? Então, isso já é algo importante para considerar, porque aí nós já vamos reavaliar a nossa visão, a nossa percepção em relação a essa pessoa. Um outro exemplo também muito interessante é que uma companheira nos contou que a amiga dela estava grávida com risco de aborto, uma gravidez bem difícil, então ela pediu ajuda e alguém disse para ela buscar uma casa espírita. Ela foi numa casa espírita, que não é sempre que isso acontece, tem que ser uma casa séria, vocês vão entender por que eu estou falando, porque ela chegou lá e conversou com o dirigente espiritual. Nessa casa acontecia, não é na nossa casa não, essa casa lá acontecia isso, e o benfeitor espiritual falou para ela uma coisa muito séria, disse para ela assim: olha, esse espírito que está aí, que está vindo, foi sua mãe na outra encarnação. Olha só, então temos uma afinidade, que bom, né? Só que ele disse assim: olha, só que você matou a sua mãe queimada nessa experiência que vocês tiveram juntas. Olha só. Por isso eu falei que tem que ser uma casa bem orientada, né? Porque se um benfeitor, se um espírito fala isso com uma má intenção, não daria bom resultado. Mas nesse caso, era uma casa séria e realmente o benfeitor foi muito feliz quando esclareceu ela. Por quê? Ele falou assim: olha, mas não se preocupe, porque você agora veio com a proposta de vocês se harmonizarem, né? E apagar esse passado. Isso justificava, né, meus irmãos, a questão desse espírito que estava vindo se sentir frágil, porque como ia ter confiança? Ainda mais nas mãos de uma pessoa que tirou a vida na experiência anterior. E aí o benfeitor orientou: olha, continue seguindo as orientações médicas, de repouso, o tratamento espiritual não deixe de fazer, faça o culto no lar, faça preces e converse com esse espírito sempre, dizendo para ele que agora a sua proposta é diferente, que você quer ajudar e que é para ele confiar que você estará do lado desse espírito, né? Como seu filho, sua filha. E aí, olha que interessante, nasceu uma menininha. E aí, um dia, a mãe foi fazendo isso tudo direitinho. E nasceu a menininha. E aí ela conta que quando a menina estava lá com os seus 2 aninhos, 3 aninhos, um dia ela chega em casa muito cansada. E aí quando aqueles dias que parece que tudo dá errado, né? E aí a filhinha vai, puxa ela pela mão, senta no sofá e deita ela no colo dela, como se fosse, como ela fazia com as bonequinhas dela. Olha que interessante, e começa a fazer carinho. E ela disse que naquele momento ela teve a sensação mesmo da filhinha ser a mãe dela. Olha que lindo, né? É isso que acontece, né? Olha a possibilidade e a bondade e misericórdia de Deus nessa hora,
né? Então, todos que convivem conosco na família, né? Como seria se não fosse na família? Isso também pode acontecer? Também pode, meus irmãos. Quando nós entendermos que a nossa família é o universo, nós vamos entender que aquele irmão até que está longe lá, está me machucando, mas ele está longe lá, ele também pode ter sido afetado por mim. E se eu já consigo entender, é o meu dever, né, moral, ajudá-lo também, ajudá-lo a entender que daquele jeito não se faz, ajudá-lo a entender que ele pode ser melhor. E essa é a proposta da educação. Se vocês observarem direitinho, os filhos virem, né, a nossa reencarnação, iniciar com um corpo mais frágil, mais débil, que a gente ainda não tem as faculdades desenvolvidas, e ser acessível à educação, ajuda a criar novos hábitos, diferentes daqueles das outras vidas que nos complicaram. Então, quando Kardec fala pra gente que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, é essa proposta que tem a Ruth Santana, né, a companheira Ruth Santana, nos fala lá no livro Evangelização e Vida. Ela diz assim que educar não é coibir, mas esclarecer e vigiar. Então, olhem isso, se todos os pais fizessem isso, esclarecessem e vigiassem para o filho não cair de novo naquela tentação, naquele vício, naquelas más tendências que ele traz das outras existências, isso ficaria mais fácil. Hoje nós vimos até muitas vezes uma distração muito grande de muitos pais, né? Muitos convites, muitos estímulos, e muitas vezes deixam essa parte de lado. Mas deveria ser assim, né? Esclarecer, orientar, puxar o melhor do filho para ele refazer a situação que ele está fazendo que não está legal e vigiar se ele realmente está seguindo aquilo. E aí Kardec fala que educação é um conjunto de hábitos adquiridos por isso, porque é naquele meio ali, fazendo diferente, fazendo melhor, né? Os pais ali auxiliando, ele vai cada vez mais se fortalecendo no bem e seguindo o caminho correto. E naturalmente ficará mais em paz, né? Nessa mensagem que eu falei sobre lá no Evangelho, em que Santo Agostinho nos fala sobre os laços de família, ele diz uma coisa bem bacana que a gente devia ter sempre presente na nossa mente. Que ele diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Humanidade. Então ele está falando com todos nós. Ele diz assim: compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar essa alma de Deus. Então, se ele diz pra gente que o papel dos pais é aproximar essa alma de Deus, significa que esse deveria ser o maior propósito nosso em todas as relações. Então vamos lá, quando o nosso pai é complicado, como o companheiro lá estava se queixando do pai dele, todo o movimento que ele fizesse para ajudar o pai a se aproximar de Deus, ele estaria colaborando, ele estaria ajudando, e ele estaria de alguma forma desfazendo o que foi feito lá, mal feito, né, no passado por ele mesmo. Se Santo Agostinho fala, usai todo o vosso amor para aproximar essa alma de Deus. Olha a profundidade disso. E é assim que nós deveríamos fazer, na verdade, com todos. Nós deveríamos sempre ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. E na família, se isso for um movimento constante, e aí esse movimento constante vai fazendo essa transformação, sim, nós estaríamos ajudando-nos uns aos outros e nos aproximando de Deus, o nosso sentimento também vai ficando bom, né? De gratidão, sim, de reconhecimento desse amor,
que Deus tem por todos nós, das oportunidades que Ele nos dá e das sementes que Ele colocou em nossos corações, de todos. O que muitas vezes dificulta e faz a família ficar complicada é a gente não conseguir vigiar como que a gente está fazendo, como que a gente está se relacionando e fazer sempre a queixa em relação ao outro. Os pais têm esse papel, mas nós também agora vamos entendendo que os filhos, que os irmãos, e se a gente consegue manter essa vigilância, essa harmonia, vai desfazer o pensamento, até o pensamento de outras vidas. Até porque, meus irmãos, uma nova ideia que surge naquele espírito que estava confuso com as questões do passado. Meu esposo tem um vizinho que disse que numa determinada situação lá que ocorreu com o irmão dele, ele disse que se não fosse irmão dele, ele mataria. Se não fosse irmão dele. Olha só. Então, só o fato de ser irmão já foi capaz de fazer com que ele não deixasse uma parte muito ruim dele entrar em ação. Olha só. Que sério que seria isso, né? E aí, então, mas aí o que nós estamos falando aqui, olha, muitas vezes lá atrás, quando houve aquele nó que se fez, né, foi justamente por muito amor. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele nos fala na mensagem Alma e Coração, que ele diz como perdoar. Eu acho que o livro é Alma e Coração, e a mensagem é como perdoar. E ele diz que na maioria dos casos, olha o que ele diz, o impositivo do perdão, ou seja, a força do perdão deveria surgir entre nós e os companheiros da nossa intimidade, quando o suco adocicado da confiança se nos azeda o coração. Então, eu tinha confiança, houve alguma coisa e azedou o meu coração. Isso acontece porque geralmente as mágoas mais profundas repontam entre os espíritos vinculados uns aos outros na esteira da convivência. É aí que a gente traz essas mágoas, porque o coração ficou azedado com as questões lá de trás. E aí hoje nós, como espíritas, precisamos nos dar conta disso e nos esforçarmos então para aproveitarmos essa oportunidade, porque olha, para a encarnação ser organizada, o ambiente, né, o cenário, essa proximidade, para tudo dar certo, dá uma trabalheira danada, principalmente para esses espíritos que estão nos ajudando. O nosso mentor espiritual, o guia, o anjo da guarda, seja lá o nome que nós dermos, e todos os espíritos envolvidos nesse trabalho. A gente tem uma ideia disso quando a gente lê os romances espíritas, as obras espíritas. André Luiz traz muito isso pra gente, né? Existe todo um trabalho realizado para dar certo e nós precisamos aproveitar, né? E aí tem uma outra mensagem que até André Luiz, aproveitando, que ele traz pra gente, que ele diz na mensagem que fala entendimento e respeito, que ele diz assim: deve partir do cônjuge de fé sincera. Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, ele está falando lá sobre a relação entre os cônjuges, que às vezes há os atritos também ali. Mas vamos trazer isso para todos os personagens da família, todos os componentes da família, né? E aí, quando ele fala aqui da fé sincera, não é o que a doutrina tem nos ajudado? Então, antes da gente se queixar do outro, da gente reclamar do outro, vamos trabalhar a nossa fé. Vamos trabalhar essa nossa possibilidade de fazer a transformação dos vínculos familiares para melhor, né? Então, ele diz assim, olha, deve partir do cônjuge de fé sincera a iniciativa de patentear a qualidade das suas convicções em casa, pelo convite silencioso a elas através do exemplo. Então, lembra que nós falamos lá no início? Às vezes a gente pode achar que é muito difícil, porque o outro a gente chama de cabeça dura, o outro é muito resistente, mas na realidade, as nossas ações têm todas as chances de transformar o outro. Ele diz assim, ó,
uma única prova de sacrifício entre duas pessoas que se defrontam no convívio diário surge mais eficaz como agente de ensino que uma vintena de livros impostos para leituras forçadas. Olha, tá lá no livro Estude e Viva. Olha só, de André Luiz, né? Essa mensagem de André Luiz. O Espiritismo e os Cônjuges. Esse pedacinho. Então vejam só, olha só. Nós estamos entendendo então que o esforço tem que ser nosso. Essa atitude que ele fala, essa prova de sacrifício, muitas vezes é calar, como a irmã Rosária fala no Evangelho. Calar para deixar o mais tolo falar, né? Não ir para o ringue. Eu costumo dizer assim, né? Que em muitas situações de contrariedade, um chama o outro para o ringue. E no ringue, gente, o que se faz no ringue? Ou se machuca, ou machuca o outro. Né? Ou alguém nos machuca, nós machucamos o outro, os dois. Na verdade, os dois acontecem. Para quê? Qual o objetivo da gente se machucar? Não resolve o problema, não ameniza nada, pelo contrário, complica tudo. Então, essa é a oportunidade de nós nos, vamos dizer assim, reinventarmos com o que a doutrina faz. Eu preciso, então, criar novos hábitos, baixar o meu orgulho, e entender que calar muitas vezes é a solução quando a contrariedade, quando a mágoa, quando a coisa fica quente ali, né? Calar. E depois, quando passar, eu conseguir usar o que eu já tenho de entendimento para harmonizar aquela situação. A outra parte importante que a gente precisa lembrar é que se aquilo, eu já estou entendendo aquilo, se nós todos estamos aqui para crescer, eu também posso ajudar o outro a crescer, incentivando os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas conquistas, as boas ações. Eu tenho essa oportunidade de fazer isso, né? Eu posso ter pedido muito a Deus para me dar essa chance. Eu preciso também me responsabilizar por aquilo que eu estou fazendo, sabe? A gente encontrar o nosso papel de utilidade naquela família. Lembrando lá que existem as famílias corporais, que são essas, harmonizadas pela consanguinidade, e as famílias espirituais, que são aquelas que vão se ligar por outras afinidades. Esse é o meu papel. Então, por isso nós precisamos de alguns recursos. Deus nos dá a oportunidade da prece. Olha, a prece é muito, muito importante. Se nós quisermos nos aprimorar nas preces, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho. Gente, Kardec dá ideias para pensarmos sobre as preces e desenvolvermos os sentimentos sobre vários ângulos, né? Então, a prece, o culto no lar é muito importante para harmonizar as vibrações da nossa casa, harmonizarmos também, e lembrando que há espíritos sempre, né? Também que muitas vezes são aqueles que também nós magoamos lá no passado. E eles estão vigilantes ali para as nossas fraquezas. Às vezes um pontinho que a gente abra de fraqueza, eles vão lá e pumba, nos fazem escorregar. E aí a gente se aborrece, se chateia. Às vezes a gente vai dizer assim, mas foi do nada, não tinha nada a ver aquilo. Vigilância. O culto ajuda muito também a mudar o pensamento deles, né? Daqueles que estão ao nosso redor. E o esforço para a proposta sincera de esforço para a mudança, né? Para a mudança de atitudes, para a mudança de reações. Tudo isso forma um conjunto de esforços, sim, por enquanto. Porque um dia nós vamos fazer isso naturalmente. Porque essa é a proposta de Deus para todos nós, né? E juntos sempre fica mais fácil. Cada um de nós tem um anjo da guarda. A gente pode muito pedir ajuda a Ele. Ele está especializado nas nossas dificuldades, que Ele possa nos ajudar a vencer, porque Ele sabe mais até do que nós, sobre nós mesmos, pelo menos que a gente lembre, né? Então que Ele possa nos ajudar. E aí, meus amigos, com isso nós vamos caminhando para a paz, caminhando para o caminho, para a meta, né, que é alcançar
a paz, a tranquilidade, a perfeição das nossas ações e nós não estamos sozinhos, né? Por isso nós temos muito a agradecer e entender que família é uma ideia genial de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Dentro da família a gente pode crescer muito, que possamos fazer esforços e aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Finalizando, vamos mais uma vez elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo como é bom, Senhor, como é bom estudar essas lições, acalmar os nossos corações e nos sentirmos fortes para vencer essas batalhas primeiro dentro de nós e depois as dificuldades que vamos enfrentando na vida. Abençoa, Senhor, a todas as nossas famílias e as famílias de todos aqueles que tanto necessitam de Ti. Que seja em Teu nome, em nome desses amigos espirituais e em nome de Deus, possamos finalizar o nosso estudo e agradecendo por tudo que recebemos. Graças a Deus, que assim